nós observarmos que no Congresso Nacional existe uma proposta de reforma tributária que está totalmente paralisada, sem expectativa nenhuma de aprovação nesse ano, só poderá, quem sabe, ser aprovada se houver vontade política no primeiro ano do novo governo, independente de quem for presidente, e o primeiro ano do novo Congresso. Talvez este seja o grande momento de fazer a reforma avançar. Infelizmente, no governo Fernando Henrique, foi 8 anos de enrolação, o governo dizendo que queria e a área econômica trabalhando contra. Isso se repetiu, de certa forma, durante o governo Lula, que também não houve uma priorização efetiva, como deveria acontecer, da reforma tributária. Então, só a reforma tributária, Guilherme, ela vai fazer com que nós tenhamos uma desoneração da produção, nós tenhamos justiça fiscal, fazendo com que aqueles setores hoje que pagam muito tributo venham pagar menos. Sim. E isso pode ser feito em cima de uma base tributária mais ampla. Essa questão do desafio para o Senado Federal é um desafio novo. Eu não fui senador, fui deputado estadual, deputado federal, como tu colocaste, governador do estado. Eu posso levar para o Senado essa experiência que tive no Congresso como líder do governo, líder do PMDB, presidente das comissões mais importantes do Congresso, inclusive a de reforma tributária, naquele período em que a reforma quase avançou para ser aprovada, mas o governo puxou o freio na hora que nós íamos aprovar a reforma. Então, isso lá no governo Fernando Henrique. Então, eu acredito que tanto a reforma política, como a reforma tributária, como a redefinição da federação, eu não tenho dúvida que posso dar uma grande contribuição se estiver no Congresso Nacional, se estiver no Senado. Agora, esta é uma definição que nós vamos ter aí nos próximos dias. O Senado, eu não tive esta possibilidade de chegar no Senado Federal. Se puder, eu não tenho dúvida que não apenas nessas reformas estruturais, Guilherme, mas também eu vou estar no centro de decisão, ajudando a recuperar a imagem da instituição que está tão desacreditada, né? Fazendo com que o Senado ele tenha condições de ser mais produtivo e, quem sabe, lá, batendo ficha, brigando com esse pessoal que estão lá em Brasília, comandando o partido. Claro. Quer dizer, eu estando no centro das decisões, eu tenho muito melhores condições de enfrentá-los. Enfrentar para exatamente tentar mudar o rumo do partido. É uma vergonha o PMDB nacional, a cúpula nacional do PMDB, fazer o que está fazendo com o partido. Quer dizer, e não é de agora, isso vem de muito tempo. Eles ficam preocupados, foi durante todo o governo Fernando Henrique e todo o governo Lula. Eles ficam preocupados com espaços, com cargos, com favores de governo e rifam a possibilidade do PMDB ter o seu projeto nacional. Recuperação da sua identidade. Quer dizer, ter as suas bandeiras claras. Uma candidatura própria à presidência, ela garantiria, vamos lá, ganhando ou não ganhando, nunca se teve tanta chance de ter uma terceira via entre a Dilma e o Serra. Nunca se teve tanta oportunidade de uma terceira via crescer por fora e até ameaçar essa polarização. Só que não é nem a Marina nem o Ciro. Poderia ser um candidato do PMDB que, com bom tempo de rádio e televisão que o partido tem, e com esse partido organizado em todo o território nacional, se ele fizesse, o candidato fizesse brilhar os olhos da base partidária e fazer com que essa militância trabalhasse, eu não tenho dúvida, isso faria uma diferença. Claro. Só que, de novo, rifam a possibilidade de ter candidato próprio. Nós vamos lutar, Guilherme. Até o último momento nós vamos lutar pela candidatura própria. Essa é a posição do PMDB do Rio Grande do Sul. Agora, não acontecendo, o prejuízo é sério. O prejuízo é sério por quê? Porque, olha, eu lembro que na eleição passada, eu não assumi uma posição a favor de nenhum dos dois candidatos à presidência, e até fui criticado por isso. Eu fiquei fora do processo eleitoral em termos de candidatura à presidência, porque dentro do PMDB, o PMDB não tendo candidato, tinha posições diferentes. Aqui no Rio Grande do Sul, se o PMDB não tiver candidato à presidência, já tem lideranças do PMDB anunciando apoio ao Serra e outras que vão anunciar apoio a Dilma. Quer dizer, é uma situação muito complicada e que não ajuda o candidato ao governo. Eu lembro que lá no final do primeiro turno, a bandeira do 15, a nossa bandeira, era misturada com a bandeira do 45 por alguns defensores da candidatura do Serra e colocava a bandeira do 45 do lado da do 15. Só que o 45 tinha candidato a governadora, como o 13 tinha candidato a governadora. Então o PMDB, com essa história de não ter uma candidatura própria e de repente isso levar a que alguns apoiem um ou outro candidato, isto na cabeça do eleitor não faz bem.
Por isso que a candidatura própria, mesmo com dificuldades de se consolidar, de vencer a polarização, ela seria muito importante para o futuro do partido. A minha vida ela começou, como eu disse, na juventude, no setor jovem do partido, quando eu era líder estudantil. A minha primeira filiação não foi no PMDB, a minha história foi toda dentro do PMDB. O pessoal me pergunta às vezes, mas por que é que o senhor está vendo esse PMDB nacional tão errado, tão mal conduzido, e de repente não era de pensar num outro caminho? O meu caminho sempre foi dentro do PMDB. Enquanto houver possibilidade de lutar para mudar esse quadro, eu vou lutar. Quando eu sentir que não tem condições de mudar, tu pode até pensar, olha, não dá mais, desistir. Tá? Mas enquanto existir espaço para nós tentarmos mudar o partido em nível nacional, e pior, isso já está contaminando os estados. Esse problema nacional está começando a contaminar os estados. Então é muito sério essa situação. Então a minha relação dentro do PMDB, com as bases, prefeitos, vereadores, presidentes de partido, lideranças municipais, é uma coisa muito forte. Uma eleição presidencial que tem dois candidatos, a ministra Dilma e o governador Serra, o ex-governador Serra, cintura grossa, dois candidatos que têm uma dificuldade grande de comunicação e às vezes muitas coisas do que eles fazem soa como artificial, como tal. Então, são dois candidatos que não são muito fáceis de serem levados como candidatos. Tá? Isto faz com que uma casca de banana tirada digamos, num debate, por um dos candidatos e o outro caia, pode significar um resultado desfavorável e queda de pontos na pesquisa. Eu entendo que esta eleição vai ser uma eleição com toda esta força do presidente Lula do lado da ministra Dilma, vai ser uma eleição disputada pau a pau, palmo a palmo, até o final. Nós não podemos continuar tendo essa federação com todas as distorções que tem. O pré-sal, Guilherme, tá? A exploração do pré-sal está a 300 quilômetros da costa, a 5, 6 mil metros de profundidade, até 7 mil metros de profundidade, não faz parte de território nenhum, de estado nenhum, e é feita por uma estatal, a Petrobras. Uma estatal que é do Brasil inteiro, a 6 mil metros de profundidade, a 300 quilômetros da costa. Absurdo acreditar que Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, qualquer outro estado, pode querer os royalties do pré-sal para si. É para o Brasil, tem que ser dividido em todos os estados e municípios brasileiros.